Olá, tudo bem com você? Estamos começando hoje mais um Palavra de Amigo e nesse vídeo de hoje eu pretendo aqui trazer duas perguntas e uma delas já vou trazer a resposta, mas a segunda pergunta eu pretendo respondê-la no final do vídeo. E como nós temos vivido, ainda tem perdurado essa quarentena, né, a qual nós brasileiros e outros países também ainda estão vivendo, e então eu entendo que é oportuno ainda falar sobre isso, não para ser massificante, mas para, diante das dificuldades que essa quarentena ou que essa situação da pandemia tem trazido sobre nós encontrarmos na palavra de Deus uma forma, uma direção para nós vivermos melhor e entendermos aquilo que é propósito do Senhor. A pergunta que eu trago para os amigos nessa tarde é a seguinte: Deus, ele está em quarentena? Deus, ele está de quarentena? Essa pergunta é uma pergunta bem fácil, né? E na verdade ela também já oferece aí 50% de chance de acerto, né? E a resposta para essa pergunta é que não, Deus não está em quarentena, Deus não está parado em suas atividades. E a reboque dessa pergunta eu trago um outro questionamento. Se Deus não está de quarentena, aonde Deus está? Aonde Deus está neste momento? Nós vamos ler um texto bíblico e a partir daí a gente discorre um pouco sobre esse assunto, então, nesse vídeo de hoje. Fique ligado e acompanhe comigo, então, sobre esse tema dessa tarde, neste vídeo. Vamos ver, então, Êxodo 13, do capítulo 13, a partir do versículo 17 até o 14, o comecinho ali do 14, até o versículo 4 do capítulo 14. E diz assim o texto bíblico: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa e vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Peraí que eu perdi aqui. Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para a luz iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite.
Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao Mar Vermelho. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Para quem não conhece talvez tanto essa passagem, eu vou situar de uma maneira bem rápida. Este momento é depois que vieram, no caso, já tinha vindo as 9 pragas que Deus havia mandado sobre aquele povo no Egito, pedindo e ordenando então a Faraó, através de Moisés, que o povo fosse liberto do cativeiro. Mesmo assim, Faraó não se entregava, não se rendia, e então Deus manda essa última praga, onde próprio Deus, ele vem dar uma orientação para Moisés, aquela questão de passar o sangue do cordeiro nas vergas das portas, e ali, naquela vinda, naquele anjo que estaria visitando, que esse anjo da morte, traria a morte então sobre os primogênitos, sobre todos os primogênitos da terra, inclusive dos animais. E assim aconteceu, só não morrendo os primogênitos daqueles que haviam passado o sangue do cordeiro na porta, conforme a orientação de Deus e de Moisés para este povo. Então, a partir deste momento, o Faraó decide libertar e deixa o povo seguir pelo deserto. Como diz ali o texto qual nós acabamos de ler, Deus direciona eles não pelo caminho mais perto, não pelo caminho mais fácil. Até mesmo porque Deus está dizendo assim que era possível que eles vissem as guerras e com medo das guerras eles quisessem retornar para o Egito. Eles desistissem daquela liberdade e voltassem ao cativeiro. Então Deus fez com que eles rodeassem na terra e fossem se deparar de frente ao Mar Vermelho. E aí vocês conhecem bem, todo mundo já deve ter assistido os filmes e que retratam, né, a questão dos 10 mandamentos, aonde Moisés vem a abrir o Mar Vermelho através do poder de Deus. Mas o que é interessante nessa história, e para a gente entrar nesse detalhe dessa história, eu queria ressaltar para você um ponto interessante. Toda vez que nós falamos de deserto, e aí não precisa ser somente um pensamento daquele que é crente, que é cristão, que quando fala-se de deserto é um lugar de sofrimento, um lugar de dificuldade. Mas as pessoas, de um modo geral, conhecem e sabem a dificuldade que é a vida no deserto, né? Hoje a gente, através até do próprio os canais de televisão, Discovery, a gente assiste as reportagens e vê como que é difícil a sobrevivência no deserto. Então o deserto normalmente é um lugar conhecido como lugar de dificuldade, de lutas. Mas eu queria ressaltar também que nós vamos ver nas Escrituras que o deserto também é um lugar onde se tem revelação de Deus. O deserto também é um lugar onde se tem o cuidado de Deus. O deserto é um lugar onde também se tem
a proteção de Deus. Por isso que a gente não se fixe de que passar pelo deserto é passar por um sofrimento, por uma dificuldade, por uma luta, simplesmente. Baseado nisso, eu quero então trazer esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e baseado no texto, nos textos que nós já lemos em outras oportunidades, e se você quiser acompanhar no livro de Êxodo, você vai ter conhecimento, nós podemos observar que aquelas pragas que veio sobre o Egito, quem as enviou foi o próprio Deus. Elas não vieram por acaso nem de outro lugar, mas foi o próprio Deus quem enviou aquelas pragas. A gente vai ver, por exemplo, que Faraó chega a dizer, olha, o povo hebreu, eles estão perdidos no deserto. Eles estão sem rumo, eles não sabem para onde vão. Ou seja, Faraó entende que o povo estava por conta própria, que não havia o Deus juntamente com esse povo, conduzindo eles. Mas na verdade, como nós podemos constatar, não só a questão das pragas, mas toda essa volta que esse povo dá no deserto, ou em direção aí ao deserto, foi direcionado por Deus. São todas as situações que estão favoráveis, que estão de acordo com os desígnios de Deus. Porque Deus, ele é soberano. Deus, ele tem o poder e o controle sobre todas as coisas. Não existe nada que esteja fora do controle de Deus. Por isso, quando nós vemos esse povo passar por este deserto, e que é um lugar onde se há sofrimento, onde se há dificuldade, nós podemos ver também que é um lugar onde Deus acompanha esse povo com uma nuvem sobre eles. E essa nuvem que ia sobre eles não só direcionava o caminho que eles deveriam seguir, mas também protegia eles e livrava-os do calor do sol, das queimaduras do sol. Bem como a própria coluna de fogo, que além de direcionar por onde eles deveriam seguir, essa coluna de fogo também aquecia eles, porque no deserto, à noite, a temperatura cai muito. E além disso, esse fogo durante a noite vinha aquecendo eles, colocando eles debaixo dos cuidados de Deus, para que eles não saíssem do caminho, para que eles estivessem guardados e protegidos. Agora, é bem verdade que em momentos, em situações como essa, os quais nós estamos vivendo nos dias de hoje, talvez algumas pessoas perguntam, onde está Deus? Por isso eu coloquei o questionamento no início. Deus, ele está de quarentena? Deus, ele está parado neste momento? Ele está em quarentena? E a resposta já é não. Mas se Deus não está parado, se ele não está em quarentena, aonde está Deus? Aonde está Deus nesse momento de dificuldade? Nesse momento de luta e de sofrimento? Porque assim como esse povo no deserto, mesmo com a nuvem cobrindo eles, para que eles não fossem queimados pelo calor e a luz do sol, eles não tinham ar-condicionado. Eles não tinham o conforto de estarem dentro das suas casas, como por exemplo nós temos nos dias de hoje, ou dentro dos nossos carros. Ou até mesmo em relação àquela época. As suas tendas, as suas casas, com certeza trariam mais conforto do que a caminhada deles no deserto. Por isso é que nós precisamos entender e perceber que mesmo nós estando sendo conduzidos por Deus,
estando sendo protegidos e guardados por Deus, nós vamos passar por desconfortos, por dificuldades. Talvez você esteja esteja nesse momento em grande dificuldade na sua casa. Quem sabe uma dificuldade de relacionamento entre as pessoas na família. Quem sabe uma dificuldade para pagar as suas contas. Porque as contas elas não entram em quarentena, elas continuam. Ou quem sabe, talvez, possa estar começando a acabar o seu alimento, o alimento no seu celeiro. E tudo isso traz um desconforto, traz um anseio, traz uma ansiedade. E nós entramos naquele momento, naquela situação da chamada preocupação. Nós estamos preocupados com algumas situações. É importante nós entendermos que o fato de nós não estarmos preocupados com alguma coisa não significa que estamos sendo relaxados, desleixados ou indiferentes àquela situação. Mas se a gente for entender o significado da palavra preocupado, a própria forma da palavra como ela vem, você já consegue compreender, você já consegue captar a formação, a construção dessa palavra. Ocupado, quer dizer, estar numa ocupação, numa atividade. Agora, vem antes o pré. Pré-ocupado, quer dizer, ocupado antes. Antes do quê? Antes de realmente acabar o alimento na sua despensa, você já está se ocupando com isso. Antes realmente de acontecer, talvez alguns tipos de dificuldades maiores dentro da sua casa, ou que pode vir a decorrer aí no tempo, você já está ocupado com isso. De uma maneira, de uma forma antecipada. E que provavelmente você não tem condições próprias para resolver isso. Faça o que você fizer, você não consegue resolver essa situação. E isso nos leva a entender, a compreender que nós, de nós mesmos, nós não temos condições de sair das dificuldades às quais nós passamos. Você veja que nós temos assistido através dos programas de televisão, os programas jornalísticos, por exemplo, que me parecem que estão mais interessados em colocar a população em desespero do que informada. Você acompanha as situações, aquilo que tem acontecido neste momento, mas nós conseguimos observar que há muita controvérsia entre médicos, entre infectologistas, entre diversos profissionais envolvidos com essa área que dizem respeito a essa questão da epidemia. Muitos estão dizendo, os médicos estão dizendo, isso é novo, nós não sabemos ainda como lidar, como tratar com isso. O homem, ele se volta para si próprio, ele se volta simplesmente para a ciência, como se através da ciência fosse possível resolver tudo. Mas nós estamos vendo aí, através dessa situação o qual o mundo está vivendo, porque não é um problema apenas do Brasil, mas o mundo está vivendo, essa grande dificuldade em lidar com essa situação. E que a ciência, com todo o avanço tecnológico que existe e que é real, não consegue lidar e resolver com esse problema. Recentemente, agora até recebi um post de uma criança, um bebê,
e no post dizia como se fosse a criança falando: esse vírus que morre com um sabonete e a ciência não descobre uma vacina? Não parece contraditório? Um vírus que pode morrer com um simples lavar de mãos com sabonete. Mas não se consegue descobrir uma vacina, um tratamento talvez de uma maior efetividade. Ou seja, o homem, a ciência, não é soberana. Ela não é suprema. Ela não é suficiente em si só. Porque a ciência, até onde ela avançou, é o que Deus permitiu. É o que Deus trouxe de conhecimento para esses homens da ciência. E assim Deus continuará fazendo. Mas nós temos que entender isso, que nós carecemos de Deus. Nós precisamos que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, que Deus continue cuidando de nós. Agora, diante dessa dificuldade, será que te levou a questionar também onde está Deus neste momento? Nós vemos que esse povo no deserto, ele é cuidado por Deus. E Deus, vamos ver novamente o versículo 21, para nós entendermos então aonde está Deus. No versículo 21, ele vai dizer o seguinte: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa nuvem, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, para que não parassem. Versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, é a mesma fala que Jesus nos traz. Lá em Mateus capítulo 28, ele vai dizer assim: eis que estarei convosco todos os dias. Por isso, seja como for o momento que você está passando, seja qual for a situação que você está vivendo, fique firme na fé, porque o Senhor está contigo. Você não está sozinho. Deus, ele está cuidando de você. Ele está sustentando você. E melhor que isso, ele está com você. Por isso, tenha paz. Fique em paz, porque o Senhor é contigo. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue nos guardando. E que Deus continue renovando a nossa fé, para que nós estejamos sempre, todos os dias, fortalecidos nele, no Espírito dele, para que nós possamos estar ainda firmes na sua presença, firmes no dia a dia, mesmo diante de dificuldades, que nós consigamos permanecer firmes, porque ele está conosco. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele possa abençoar outras pessoas, não se esqueça de dar o seu joinha aqui, se inscreva no canal e marque o sininho para que você seja notificado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no canal. Obrigado, até a próxima. Valeu!